Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto, inconscientemente, já nos achamos dentro dela. Emmanuel. Bom, o nosso projeto O Evangelho por Emmanuel tem hoje um texto desse livro Fonte Viva, capítulo 12, Impedimentos. Tem tanta coisa que impede a gente de fazer o que deve ser feito, né? Tem coisas externas, tem pessoas, tem circunstâncias, tem muitas coisas lá fora que me impedem de fazer o que eu devo fazer. Mas tem muitas coisas aqui dentro também que me impedem de fazer coisas que eu devo fazer. Quando no Pai Nosso é dito livrai-nos das tentações, essas tentações fazem parte desses impedimentos. Elas nos impedem, porque são as imperfeições que nos tentam, que nos vencem, e aí a gente não consegue ampliar a consciência e agir de acordo com o dever, porque fomos impedidos, nesse caso, por nós mesmos, pelas imperfeições que ainda trazemos dentro de nós. O texto hoje, o Emmanuel vai falar desses impedimentos, de algumas coisas, e vamos refletir sobre esses impedimentos. Tantas coisas nos impedem, né? Na verdade, a gente vem estudando, nesses últimos textos, o chamado de Jesus, esse vinde a mim. E essa ida por esse caminho, é esse caminho difícil, é essa travessia difícil. É muito difícil seguir o Mestre. Por isso que muitos chamados por Ele, e todos são chamados por Ele, mas na época da presença física dele na Terra, que ele chamou alguns pessoalmente, sempre tinha uma desculpa, que não podia seguir naquele momento, porque tinha que fazer alguma coisa. Teve gente até que disse que precisava enterrar os pais. Jesus estava chamando para a vida, e ele tinha que voltar para a morte. E Jesus, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Nesse caso, são os mortos que impediram.
Que mortos? As mortes, as nossas mortes. Mas são vários os impedimentos. Muitas coisas nos impedem de seguir esse caminho. Nossos desejos mais imediatos, nossas vontades caprichosas, tanta coisa lá fora e tanta coisa aqui dentro. Seguir esse caminho é para poucos. Por isso que a porta é estreita, porque não passa tanta gente. Não que a porta não caiba, é porque não tem tanta gente pronta para passar. Jesus falou: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de se alimentar. Nós ficamos indo e vindo, cheios de impedimentos. Eu queria mais, um dia eu vou, uma hora eu faço. São esses impedimentos que a gente fica sempre protelando. Levantar e seguir. Essas linguagens do Evangelho são muito simbólicas. Cair em si, se levantar, seguir, tudo isso são decisões, são posturas diante da vida. Não adianta a gente ficar lendo essas frases como se tivesse uma compreensão literal dessas frases. É uma coisa muito simbólica. Levantar do meu comodismo, levantar da preguiça, levantar das imperfeições, deixar essas coisas mortas para trás. Quem pegou na charrua não olha para trás, e Jesus falava. Quer dizer, quem resolveu ir, vá, siga. Vai ter impedimento? Sempre. Resiste às tentações, tem um texto lindo do Emmanuel. Resistir às tentações é isso. Diante da nossa vontade de seguir, de caminhar, de ir para frente, de buscar essa vida em abundância que Jesus trouxe, a gente tem um mundo de imperfeições nos chamando para trás, para as coisas dos mortos. E a gente vive nesse dilema. Eu faço isso ou aquilo? Eu faço o que eu devo fazer ou eu faço o que eu tenho vontade, o que eu quero fazer? Fazer o que eu tenho vontade é sempre mais fácil do que fazer o que eu devo. Por isso, seguir Jesus é difícil. Por isso, a porta é estreita. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é dominar a mim mesmo, é vencer a mim mesmo. Mas o texto vai falar por si e a gente trouxe alguns comentários desses autores, que é a linha desse estudo nosso, falando a respeito. E nesse texto, o Emmanuel escreveu a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Hebreus. O Emmanuel pegou esse trecho do versículo: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Para comentar esse versículo, Emmanuel já botou o título: Impedimentos. O que nos impede, né? Pondo de lado todo o impedimento. Desconsidera, põe de lado, tira da frente, supera, ultrapassa, vence todos os impedimentos. Esse foi o conselho de Paulo. Vença todas as dificuldades, vença todos os impedimentos. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele falou? No mundo tem muito impedimento. No nosso dia a dia tem muito impedimento. Mas seja forte, tenha bom ânimo. Eu mostrei como é. Eu venci todos esses impedimentos. Os impedimentos religiosos, os impedimentos do preconceito. Eu venci todos esses impedimentos, do medo, da preguiça. Eu exemplifiquei, eu mostrei como é que vence, como é que vive de acordo com o Pai, tirando todos esses impedimentos. O que é que impediu Jesus de mostrar a sua lição, de trazer a sua lição? Nada. Nada impediu Jesus de trazer a sua lição. Nem a crucificação. Ao contrário, a crucificação foi o complemento da lição.
Então não teve nada perdido, não teve um impedimento. As dificuldades que ele teve com cada discípulo não foram impedimentos. Ele ultrapassou todas. A negação de Pedro, a traição de Judas, todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Ele não encontrou impedimento, por isso ele disse: eu venci o mundo. E nós somos vencidos por esses impedimentos. Nós somos vencidos pelo mundo. Por isso Pedro, depois, em suas pregações, ele dizia: tudo que me vence, me escraviza. Todos esses impedimentos que me vencem, me escravizam, me algemam. Eu estou amarrado, eu estou preso, eu estou algemado a tudo que me impede de caminhar. Por isso a escravidão. E por isso Jesus que chama para ir é libertação. Porque quando eu desamarro as correntes, as cordas que me prendem às tentações, que me impedem, que são esse impedimento, eu consigo ir, eu consigo caminhar, eu consigo fazer a travessia, porque eu sou um peregrino. Eu sou um peregrino do tempo. Preciso peregrinar para seguir o Cristo, vencendo esses impedimentos, me libertando de cada uma dessas cordinhas, porque não é uma corda, não é uma algema, são várias cordas, são várias algemas, inúmeras cordas, inúmeras algemas. Todos nós temos inúmeras algemas, inúmeras cordas. Por isso, o Espiritismo, além do grande consolador, o Emmanuel fala, ele tem a característica de libertador, porque ele consola, mas tem que libertar. Porque se o consolo, se através do consolo não vier também a libertação, ele não vai cumprir plenamente o seu papel. Ele vai ser só esse socorro imediato, mas amanhã vai precisar de mais socorro e a cada dia esse socorro tem que se renovar. Jesus procurava libertar as pessoas, para que elas fossem autônomas diante da vida, para que elas tivessem força, para que elas pudessem brilhar a vossa luz. Cada um vai poder fazer tudo o que ele fez e mais ainda, mas é preciso seguir. Olha a dificuldade de cada discípulo para seguir Jesus. Assistir filmes ou fazer leituras interessantes dos primeiros momentos, do momento em que Jesus estava trazendo as lições em primeiro lugar para aquele grupo mais imediato dele. Olha a dificuldade de cada um. Eu estava vendo a dificuldade do Levi, do Mateus, né? Para deixar a vida de dinheiro, de cobrador de impostos, rico, que ele sempre sonhou ser rico, deixar tudo, casa, tudo, trabalho que dava dinheiro, para seguir Jesus. Olha quais os impedimentos. Olha o impedimento que todos tiveram. A fome às vezes era um impedimento. A família era um impedimento. Tudo era impedimento. As circunstâncias eram impedimentos. Imagina, Jesus, como é que ele veio trazer uma lição tão ampla, tão grande, naquela aldeiazinha, naquelas aldeiazinhas mínimas? Ele devia falar, nossa, eu devia estar falando em Roma, na Grécia. Não era impedimento. Ele falou para aqueles, porque ele falou que veio para os doentes, e não para os sãos. Mas deixa o texto falar por si, e a gente vai ficando fazendo pequenos comentários. No primeiro parágrafo do texto, o Emmanuel diz: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em suas obras, encontrarás sempre impedimentos, a granel, dificultando-te a ação. Bonito, né, a forma dele colocar? Por onde a gente for caminhar, nessa nossa caminhada, a gente não faz essa travessia, não somos esses peregrinos, ele só está dando a notícia, a mesma notícia que Jesus deu: no mundo tereis tribulações. Por onde a gente caminhar na terra, transportando o vaso de tua fé, olha como ele colocou: por onde eu vou, eu transporto o vaso da minha fé. O que é o vaso da minha fé? O meu íntimo,
Sou eu, o meu sentimento, o meu pensamento. Por onde eu vou, eu transporto esse vaso íntimo da fé. E como esse vaso íntimo funciona? Ele diz, transportando o vaso íntimo da fé a derramar-se em suas obras. Como a derramar-se? A se expressar. Então o vaso íntimo da minha fé se expressa nas minhas obras. Quem eu sou, eu expresso naquilo que eu falo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, nas minhas obras. Tudo que eu faço expressa quem eu sou. Então, por onde eu andar na terra, transportando o meu íntimo, que sou eu, esse vaso da minha fé, que vai se derramar na minha maneira de manifestar espiritualmente no mundo, no meu corpo, nas minhas ações, que eu me manifesto, eu vou me derramando naquilo que eu faço, né? Encontrará sempre impedimentos, dificultando-lhe a ação. Vai ser sempre difícil. Ninguém falou que era fácil. Então, por onde eu andar, transportando, porque o corpo transporta o íntimo. Olha a encarnação aí. Esse corpo transporta, né? Porque ele que manifesta esse sentimento, ele que manifesta esse pensamento, esse princípio inteligente. É transportado pelo corpo que manifesta esse princípio, que é o íntimo. Por isso que o Evangelho é de amor. E esse Evangelho de cada um, que é transportado no vaso íntimo, se derrama nas ações. Então eu me derramo nas ações que eu cometo. É muito bonito isso. Aí eu peguei um texto que fala dessas dificuldades e que fala da nossa conduta em relação a isso. Esse texto é o mais, não é o mais com I, não, é o mas. E os discípulos, está no livro Pão Nosso, capítulo 79. Eu peguei um trechinho só para a gente ver. O Emmanuel diz, o mais é essa justificativa que a gente faz, né? Ah, eu queria, mas não posso. Ah, eu tinha vontade de fazer, mas não tenho dinheiro. Ah, eu queria seguir Jesus, mas não tenho condições. Ele fala desse mais. Esse mais é um impedimento. Ele diz, o mais, habitualmente, quer dizer, o comum desse mais, nos define a posição íntima perante o Evangelho. Então, esse mais define o quê? Esse vaso da minha fé, o mais, é uma maneira de eu derramar em obras o vaso da minha fé. Emmanuel faz construções impressionantes, que tem que ter muita paciência e disposição para ler com calma. Por isso esse estudo nosso demora, é com tempo. Então esse mais, normalmente, habitualmente, define, né, essa posição íntima, é isso que eu transporto e que se derrama nas obras. Colocado à frente do... Olha que legal. Colocado à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança. Por exemplo, não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O mais foi colocado antes do nome de Jesus. Então o que ele está dizendo é que habitualmente quando eu coloco esse mais antes do nome de Jesus, ele mostra força. Quando eu coloco esse mais depois do nome de Jesus, ele mostra fraqueza. E ele deu os exemplos. Assim me aconselha Jesus, mas não consigo fazer. O mais está depois do Jesus. Se a gente for olhar, tem um monte de coisas que a gente faz. Eu devia fazer assim, eu deveria fazer assim, mas não consigo, mas não posso, mas não tenho condições, mas estou cansado, mas estou com sono, mas não tenho dinheiro. A gente põe mais tudo, a gente sabe, acha que sabe, porque a gente lê o Evangelho, a gente acha que sabe o certo, mas não faz. Então esse mais colocado depois do que deve ser, esse Jesus é simbólico. Depois do dever, depois de Jesus, depois do Evangelho, depois daquilo que a gente deve fazer, depois da consciência, né? Esse mais colocado depois, ele só mostra aquilo que Paulo falava: eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. A gente ainda está nesse momento.
onde a gente ainda é vencido, porque esse mais mostra a minha derrota. Esse mais mostra que eu não venci o mais, porque eu dei a desculpa. Esse mais é uma desculpa. Esse mais é uma maneira de falar, olha, eu até ouvi Jesus, mas não vou. Olha aquele mancebo rico, né, do Evangelho, que Jesus chamou, siga-me, e ele olha, não posso, que ele falou. Se me amas, me perdoa, mas não posso. Por quê? Ele queria seguir Jesus, mas não conseguiu, porque ele tinha um monte de coisas para fazer. Isso acontece com a gente. A gente já quer, tem boa vontade, mas a gente não consegue. Mas tem muitas razões. E a gente se ilude e não enfrenta as razões que fazem a gente dizer o mais. Mas ele diz que também pode ser colocado antes. Eu não conheço o caminho, mas Jesus me fortalece. Eu não posso fazer isso. Eu não sei direito, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, mas eu vou fazer porque é meu dever, porque a minha consciência está pedindo. Porque, né, aí a gente já faz, mais vou fazer assim mesmo, mais vou conseguir, mais vou insistir, mais vou ter bom ânimo, mais vou vencer o mundo. Olha o mais colocado antes ou colocado depois. É uma brincadeira que a Emmanuel faz, mas uma brincadeira tão bonita, que mostra pra gente, e se a gente for parar para pensar, cada um parar em casa, dá para pensar. Eu estava lendo aqui, pensando, quantas vezes eu ponho esse mais antes? Eu até li isso, eu até queria, mas quantos mais a gente fala? É bom observar os mais que a gente fala, porque os mais que a gente fala significam a nossa derrota diante do dever que já nos chama. E Emmanuel continua no texto de hoje. Ele fala de várias ocasiões, né? Hoje, amanhã, depois, periodicamente. No texto ele fala, hoje é o fracasso nas tentativas, amanhã é um companheiro que falha, depois é a perseguição de alguém. Aí ele fala que a gente vai se afligir com o lábio, né? Muitos lábios que merecem apreço, muita gente que a gente quer vai falar mal, vai nos ferir, né? Fala que a gente vai sofrer com a incompreensão dos outros. Tudo isso são esses impedimentos, são essas dificuldades. E ele diz que periodicamente também a gente vai encontrar lá na frente 1000 obstáculos, né? Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos 1000. São 1000 dificuldades que vão me induzir à inércia ou à negação, que vão me fazer colocar o mais. Mas não vou fazer, mas não posso, mais estou cansado, mais estou com preguiça. Essa dificuldade me fez colocar o mais, mas não consigo, porque esse mais me deixa na inércia, me deixa na negação, e essa inércia me impede que eu caminhe, me impede que eu siga Jesus. Aí eu estaciono. Olha o Emmanuel falando, afogados na carne. Olha Jesus, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tem um texto que Emmanuel, do Pão Nosso, capítulo 22, que é inconstantes. Emmanuel diz, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Eu estou inquieto com esses impedimentos, sofrendo demais com esses impedimentos. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Pai. Confiar é saber que essas circunstâncias, que nem sempre são as circunstâncias que a gente queria, são as circunstâncias necessárias. Compreender as circunstâncias. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque eu vou viver essa circunstância, às vezes uma circunstância adversa, e essa circunstância difícil vai me trazer a lição necessária. Quando essa circunstância difícil me trouxer a lição necessária e a minha reclamação, a minha lamentação não for um empecilho, eu vou receber o consolo. Aí o aflito será consolado. Mas porque essa circunstância difícil foi um remédio. Mas se eu não tomar esse remédio da circunstância difícil, entendendo a dificuldade, o amargor do remédio,
eu não vou receber o consolo, eu não vou receber a cura e vou continuar doente. Por isso que os rebeldes, por isso que esses aflitos que são desesperados, esses não recebem o consolo, esses continuam precisando de remédio. E na medida em que continuam precisando de remédio, continuam bebendo o gosto amargo dos remédios, até aprenderem a tomar o remédio na medida exata, engolindo os amargores desses remédios, aí a cura começa a chegar, aí o alívio começa a chegar, aí o consolo começa a chegar. E Emmanuel pergunta no texto de hoje: que fazer com as pessoas e com as circunstâncias que nos empurram para esse retardamento, para essa imobilidade, né? Para essa inércia, para essa negação? O que eu vou fazer com todas essas pessoas e com todas essas circunstâncias? E Emmanuel mesmo diz, o apóstolo dos gentios, o Paulo, responde, pondo de lado todo impedimento, atravessando as dificuldades, levantando e seguindo. Está difícil, mas eu vou. O mais está depois. Eu queria ir, mas está difícil. Eu já não vou. Eu queria superar, mas está muito difícil. Eu não vou. Mas eu posso inverter onde colocar esse mais. Eu posso dizer a mesma coisa. Está muito difícil, mas eu vou assim mesmo. Eu botei o mais depois. E Emmanuel fala no livro Pão Nosso, capítulo 18, dessa provas de fogo. Essas dificuldades, esses impedimentos são provas de fogo, né? O fogo, a cerâmica colocada lá no fogo, ela mostra a resistência, né? Depois de queimada, fica resistente. Aquele barro estava mole, depois aquilo fica duro, resistente. Foi o fogo que trouxe a resistência. O fogo era um impedimento. Eu queria ser resistente. O barro podia falar assim: eu queria ser resistente, eu queria ser uma cerâmica bonita como aquela. Hoje eu vejo um Francisco de Assis, um Chico Xavier, é uma cerâmica já bonita, resistente, forte. E eu falo, eu queria ser uma cerâmica daquela, mas eu não consigo entrar no forno. Mas eu não consigo ser provado no forno. Mas eu não consigo adquirir a resistência. Aí não adianta eu achar bonito um Chico Xavier, não adianta eu achar bonito Jesus, mas eu não consigo. Ou eu posso dizer, nossa, esse fogo é difícil, como foi difícil, mas eu vou assim mesmo, mas eu tenho que ir, mas eu devo ir. Aí eu coloquei o mais no lugar certo. Nesse texto, Provas de Fogo, o Emmanuel diz, a partir da carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo dizia, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o fogo que vai provar como essa cerâmica ficou. É o fogo que vai provar a resistência dessa cerâmica. Que fogo é esse? O fogo dos impedimentos. Que eu fugi, mas eu não consigo porque queima. Mas eu não consigo porque está quente. Mas eu não consigo esse calor. Ou então eu posso dizer, está quente, mas eu vou. Está calor, mas eu vou. Depende de onde eu colocar esse mais. Esse mais é um dos grandes impedimentos, que são essas tentações que me vencem. É aquilo que me escraviza, é aquilo que me mantém na inércia, é aquilo que não me deixa caminhar, que não me deixa seguir Jesus. É aquilo que está lá atrás e que me amarra. E que eu fico olhando Jesus caminhar, querendo seguir, mas estou amarrado. Aí Jesus, que a gente falava que era o Salvador, é o libertador. Que essa salvação é quem nos liberta dessas coisas para a gente poder seguir. Porque cada um vai caminhar com seus próprios pés. Ninguém vai botar ninguém nas costas. E se a gente vai ter que seguir, em algum momento a gente vai ter que caminhar. A estrada é difícil, mas eu vou caminhar. Ou então, eu queria caminhar, mas a estrada é muito difícil. Vai depender da gente. Voltando para o texto de hoje, Emmanuel diz,
colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias e nem fugir das circunstâncias, da luta vulgar. Ali atrás ele estava dizendo, né, que a gente tem essas dificuldades nas pessoas e nas circunstâncias. E agora ele está dizendo que enfrentar não é brigar com as pessoas e nem fugir da circunstância. Não é fugir da luta e não é brigar com as pessoas que estão me incomodando. Tem a maneira de ultrapassar os impedimentos. Porque a maneira de ultrapassar os impedimentos não é com a ignorância, não é com a força. Senão Jesus tinha falado para os discípulos, não, vão lá tirar o joio. Mas eles iam julgar o que era joio, o que era trigo, e eles não tinham condições de julgar o que era joio, o que era trigo, iam destruir tudo. Jesus falou, não vão não, porque vocês não têm condições de julgar o que é joio e o que é trigo. Eles se parecem muito. Vocês vão confundir e vão destruir toda a plantação. Aprender a distinguir isso não é fácil. Aí Emmanuel fala, não é desprezar, não é brigar com todo mundo e não é fugir das circunstâncias difíceis. Aí é covardia, aí é medo, aí é colocar o mais antes, né? Ele diz, é respeitar cada individualidade na posição que ele é própria, onde ela está colocada. Então eu vou respeitar a individualidade do meu irmão, do meu colega de trabalho, da minha mulher, do meu marido, do meu chefe. Eu vou respeitar essa individualidade. Respeitar não é obedecer, não é seguir cegamente. Respeitar é não brigar com ela, é não pisotear na plantação, matando o joio e matando o trigo, né? Respeitar deixa ela ser na posição, quando ele diz na posição que ele é própria, deixa cada um seguir o caminho dele, como é, né? A posição que lhe é própria. Se a pessoa está infernizando a vida, a posição dela é aquela, ela vai mudar um dia, e se eu compreender, é mais fácil dela mudar. Mas eu não tenho que mudar ninguém. O joio está ali e o joio vai, né, seguir na posição que lhe é própria. Então ele diz que é respeitar a individualidade na posição que é própria para cada individualidade dessa. Isso é respeitar o momento de vida de cada um, que cada um desperta no seu momento, né? Não sou eu que vou despertar o mundo, até porque eu preciso ser despertado por quem já caminhou mais. Eu não estou na condição de despertar ninguém, porque quem está dormindo sou eu. Eu estou dormindo. É partilhar o ângulo mais nobre do combate. O ângulo mais nobre do combate não é ir lá pisotear na plantação, matando o joio e matando o trigo. Com a nossa colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Nessa linha eu peguei um texto da revista Reformador de 1959. Suportemos. Ele diz suportar. O barro suporta o calor para ficar resistente. Ele só fica resistente no calor, no forno. Se desse o livre-arbítrio para o barro, ele jamais virava um vaso. Porque pelo livre-arbítrio, ele não ia ter a coragem, ele não ia ter a decisão de entrar no forno. Ele é colocado no forno. Nós temos o livre-arbítrio, por isso a gente foge do forno. Aí nesse texto o Emmanuel diz, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Foi Tiago que disse isso numa carta. Capítulo 1, versículo 4, se alguém quiser localizar depois. É preciso perseverar, aguentar o calor do forno. Está quente, mas eu vou ficar. Está quente, mas eu vou permanecer. Está difícil, mas eu vou vencer. Então eu estou perseverando. Então eu não estou fugindo à luta vulgar, como ele diz. Eu não estou desprezando as opiniões alheias e nem estou fugindo da luta. Aí ele fala, à frente das dificuldades, guarda a paciência. À frente de tudo, né, tenha aquelas palavras desse texto. Tem um comentário do Haroldo que no Evangelho fala da paciência, né? A carta de Tiago fala de perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita. Aí o Haroldo, estudando, como ele fala,
estuda essas línguas, estuda grego, estuda hebraico, tudo, ele estudando o Evangelho, ele viu essa perseverança. Estava escrito uma palavra que é upomoné, mas essa palavra não tem um significado só. Ela é um campo semântico que tem alguns significados. É o que ele diz, ó. Esse vocábulo, upomoné, ele pertence ao campo semântico das atitudes e emoções. Então ele expressa várias atitudes, ele expressa várias emoções, como paciência, persistência, perseverança, resiliência. Então, se a gente for olhar de novo o versículo, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, lembrando que no Evangelho estava escrita essa palavra upomoné, o que estaria escrito então? Mas que a paciência, a persistência, a perseverança, a resiliência, que todo esse campo semântico das atitudes e das emoções produzam a obra perfeita. Então é isso que a gente tem que suportar. São esses impedimentos, tudo aquilo que eu ainda não adquiri, porque paciência, persistência, perseverança, resiliência, tudo isso é virtude. E virtude que eu preciso transportar nesse vaso íntimo que transporta a minha fé, que transporta minhas virtudes. Esse vaso íntimo transporta as virtudes. Eu preciso adquirir essas virtudes. É preciso que todas essas perseverança, paciência, persistência produza a obra perfeita. Aí esse vaso da minha fé, que vai transportar a minha fé, vai se derramar em manifestações de atos mais nobres, mais transformados. As palavras que eles usam são perfeitas, né? Prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em vossa consciência. Até que a luz divina brilhe. Onde essa luz divina vai brilhar? Nesse vaso que transporta a minha fé, que é o meu íntimo. Onde é o vaso que transporta a minha fé? Onde é o reino de Deus? No íntimo, no coração. Esse é o vaso que transporta a minha fé. Mas essa fé precisa ser derramada em atos e atitudes nobres, com virtude. Como eu vou derramar isso em atos e atitudes nobres? Seguindo Jesus. Que é difícil, mas eu vou. Tem um texto que Emmanuel fala, né, sobre trabalho, no livro Pensamento e Vida. Se nos propomos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, como é retratar mentalmente a luz dos planos superiores? Olha o vaso da minha fé, refletindo. Então eu preciso refletir essa luz mentalmente. É o quê? Eu vou sentir, vou pensar nessa luz, porque eu não vou pensar nos meus escuros, eu vou ser iluminado. E iluminado eu vou refletir essa luz na minha conduta. Então, se a minha proposta, se a minha decisão é retratar mentalmente, é que eu comece a pensar de maneira mais iluminada, se eu vou retratar mentalmente a luz de cima dos planos superiores, em vez de retratar essa sintonia mais baixa que eu trago, retratar a luz dos planos superiores é ter uma sintonia superior. E o que vai me dar essa sintonia superior? O pensamento e o sentimento. Então eu preciso sentir, pensar e fazer, refletindo essa luz dos planos superiores. Se eu quero fazer isso, ele diz que só tem um caminho, é usar a vontade para o trabalho de cada dia. Pela vontade, com a vontade eu ponho mais onde eu quero. Está difícil, mas eu vou. Aí eu tenho a vontade. Está difícil, mas eu queria ir, mas está muito difícil, eu não vou. Onde é que eu botei a vontade? Não vou. Não botei a vontade no lugar certo. E ele diz, fugir a esses impositivos do trabalho, da modificação, é ficar à margem. É não seguir. Ficar à margem é sair da estrada. Lembra que o semeador saiu a semear e algumas sementes ficaram à margem da estrada? E as aves vieram e comeram? Se eu não fizer esse trabalho de transformação, eu vou ficar à margem dessa estrada, não vou encontrar a semente que vai crescer no vaso da minha fé. Não vai ter a semente aí. Nada disso está perdido, nada disso está sem lógica, né? Onde
fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho. Qual caminho? Onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos permanecem na ilusão e na preguiça. Eu vou ficar à margem do caminho, não vou seguir, não vou me levantar e seguir, não vou cair em mim, levantar e seguir, apesar de botar o mais no lugar certo. Eu vou ficar à margem desse caminho, mas esse caminho é o caminho que ele diz aqui, ó, da marcha inflexível da evolução, o planeta de regeneração. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. Eu vou sair dessa estrada da regeneração, eu vou sair dessa estrada da comunhão com Deus, mas a marcha é inflexível, tudo caminha para a luz, é um determinismo, não tem como fugir disso. Eu é que vou me colocar fora dessa estrada, à margem, à retaguarda, né? E essa marcha é inflexível, não muda, é um determinismo. Eu é que tenho o livre-arbítrio de entrar na estrada ou sair da estrada. Eu queria entrar nessa estrada, mas é uma estrada cheia de buraco, mas é uma estrada difícil, mas tem muito sol, mais eu permaneço fora da estrada. Mas mesmo fora da estrada, o semeador saiu a semear. Só que eu estava fora da estrada, os passarinhos comeram a semente e eu não vi. O Mano fala que tem um trabalho obrigação, que é o trabalho nosso de cada dia, né? Tem o trabalho ação, que transforma o ambiente. O trabalho ação, eu modifico as coisas, trabalho com as mãos. E o trabalho serviço transforma o homem. Então servir, por que o Cristo ensinou a servir? Porque transforma o homem, traz humildade, traz mansidão, traz um monte de coisas. Então o trabalho ação e o trabalho serviço. Tiago falava numa carta, purificai as mãos, pecadores. É como se eu tivesse dito, olha o trabalho ação, faça um trabalho decente com as mãos, pecadores, mas vós de duplo ânimo purificai também os corações. Mas vós de duplo ânimo purificai também os corações através do trabalho de serviço, que é o trabalho de servir ao outro que transforma o homem. Então esse caminho que me transforma é o caminho do serviço ao outro. Quando eu percebo que eu não sou credor do mundo, eu sou o devedor. E como credor, eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa para mim. E como devedor do mundo, eu acho que eu tenho que fazer as coisas pelos outros. E quando eu faço as coisas pelos outros, eu transformo o homem, eu transformo esse vaso da minha fé, que vai se derramar em atitudes novas. Ele fala de êxitos e insucessos no capítulo 56 do livro Pão Nosso. Êxitos e insucessos. É aquilo que todos nós vivemos presos a isso. Agora, gente, o que é êxito? O que é insucesso? É relativo, né? Mas olha o que ele diz. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, adaptam as mesmas finalidades sublimes. Tanto o êxito quanto o insucesso são duas taças com a mesma finalidade, servem para a mesma coisa. Tanto a estrada mais fácil quanto a estrada mais difícil tem a mesma função. Cada espírito retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Emmanuel já disse isso ali atrás. Então a estrada de cada um é a aflição que lhe diz respeito. Lhe diz respeito a quê? As lides regeneradoras. Lhe diz respeito a quê? A história de espírito. Ao futuro que a gente construiu lá atrás e que hoje é presente. E que a gente continua construindo um outro futuro que amanhã também vai ser presente. Então as aflições que a gente continua construindo. Então o êxito e o insucesso são duas taças que têm o mesmo elemento, com as mesmas finalidades. Olha a bronca que ele dá. A ignorância humana do homem, entretanto, encontra no primeiro, no êxito, o licor da embriaguez e no segundo, o fel da desesperação. A gente erra dos dois lados. No êxito, a gente se embriaga e se esquece. E no insucesso, a gente desespera. Tem um texto que Emmanuel diz que nós somos, no prazer, nós somos incontidos. Nós não nos contemos, a gente
vai, não tem fim. A gente vive buscando esse prazer sem fim. E na dor, a gente é covarde, a gente é medroso, a gente é rebelde. Olha só, essas duas taças a gente não sabe viver. E Emmanuel diz que é pela ignorância humana. A primeira taça, que é a taça do sucesso, da pseudo-vitória, eu me embriago com ela, eu fico orgulhoso, eu humilho, eu passo por cima de tudo, eu passo por cima de todos, eu sou um bem-sucedido. Eu atropelo, eu esqueço os outros, eu me embriago disso. E na dor, eu me rebelo. Eu sou um rebelde ou eu sou um embriagado desse falso sucesso, né? E Emmanuel conclui: nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna e da fartura e da escassez o conteúdo divino. A lição que diz respeito a cada um pode vir na fortuna, pode vir na escassez. Que cada um saiba encontrar a lição apropriada na fortuna ou na escassez. Porque na fortuna não é usufruto próprio, aí eu estou embriagado. Quando eu pego a fortuna para o egoísmo, para o orgulho, para o exclusivismo, eu estou me embriagando dessa fortuna, porque eu trago ela só para mim, e ela não é só para mim. Ela é para servir a todos, não para sair distribuindo. Servir a todos é dar oportunidade a todos. Não é enterrar um baú de ouro. Esse baú tem que circular, tem que fazer o bem, tem que trazer oportunidade. Nessa história da gente ficar incontido no prazer e covarde na dor, eu estava lembrando, o que é uma fotografia, por exemplo? Só para a gente encerrar aqui, já até terminei o texto. Uma fotografia, a intenção de uma fotografia é eternizar um momento de alegria. Normalmente a gente bate fotos, ou batia fotos, de momentos alegres. A gente queria que a nossa vida fosse só momentos alegres. Então eu tive um momento alegre, eu dou um sorriso fotográfico, eu quero eternizar aquele momento alegre. Mas aí depois eu comecei a não ter tantas alegrias, mas eu queria guardar alegrias falsas. Eu comecei a rir falsamente e fotografar com sorrisos falsos. Hoje, se a gente for olhar, todo mundo quando vê uma câmera sorri. Por que será? Porque a gente quer guardar essa alegria, a gente quer fugir da dor. Todo mundo busca desesperadamente a alegria. Aí a gente vai olhar o WhatsApp aí de todo mundo, a pessoa está lá em casa, deprimida, triste, e depois vai botar uma foto no WhatsApp, ela faz assim, dá um sorriso, tira a foto e põe lá. E todo mundo vai imaginar um momento que ela não vive. Aí a gente distorceu a realidade. A alegria é para esconder? Não. A dor é para esconder? Não. A alegria, a tristeza, as circunstâncias da vida são para serem vividas. Pode fotografar momentos bons? Claro que sim. Pode guardar momentos de alegria? Claro que sim. Agora, eu não preciso fingir uma alegria para fotografar e eternizar uma alegria que eu não estava sentindo. Isso é falso, isso é hipócrita, isso é mentira. Então eu tenho que chorar para tirar foto? Não é isso, a discussão não é essa. Pode fotografar sorrindo, pode fotografar chorando, pode fotografar como quiser, não tem problema. Né? A gente está filosoficamente brincando aqui com uma coisa que acontece hoje, que a foto foi criada como uma maneira de eternizar. Olha, eu tenho uma foto minha de quando eu era criança. Eu não sou mais uma criança. Quantos anos já se passaram? Mas eu eternizei aquela criança naquele papel. Eu estou vendo aquela criança brincando. É legal a invenção? É muito legal. É bom tirar foto? É bom tirar foto. Mas quando eu pego aquela criança e finjo, faço um teatro, hoje a gente fotografa teatros. Nós somos esses artistas, esses atores, fotografando teatros, onde a gente quer só interpretar o papel principal. Aí a gente fica fotografando filmes falsos, onde nós somos os artistas principais. Os bonitos, os ricos. Olha só, até gente
que tem problemas sérios aí de justiça, é fotografado, quer fotografar força, fotografa com um fuzil, com a metralhadora na mão e põe nas redes sociais. Está mostrando, está eternizando o que? Um poder? Cheio de medalhão, cheio de não sei o que, cheio disso, cheio de... É quando eu vou para festa, que eu me programo para ir para festa, eu bato um monte de foto para distribuir num monte de lugar. Para quê? Porque eu achei que eu estava bonita, que eu me preparei para a festa, então eu quero eternizar aquele momento. Tem mal nisso? Não. A gente só está conversando a respeito, né, dos artistas que a gente é, das ilusões que a gente causa para a vida. A gente pode continuar e deve continuar fotografando o que quiser, fazendo como quiser, não tem nenhuma dificuldade. A gente só não pode perder a consciência do que está fazendo. Eu não posso assumir um papel de uma felicidade falsa, fotografar essa felicidade falsa e tentar me convencer daquela felicidade falsa, que aquela felicidade falsa no íntimo não vai me convencer. Eu preciso buscar no íntimo onde está a minha verdadeira felicidade e encontrar esses impedimentos. O que me impede? Por que eu não estou conseguindo ser feliz? O que está me impedindo de ser feliz? É falta de fotografia sorrindo? Certamente não é, porque o sorriso é lá de dentro, o sorriso é profundo. Emmanuel fala, não adianta trocar de roupa, não adianta mudar de casa quando as feridas nos acompanham. As feridas são íntimas, nesse vaso íntimo. O que eu tenho nesse vaso íntimo? Eu preciso consertar esse vaso íntimo, porque ele manifesta quem eu sou. Eu preciso construir esse vaso. Que Deus nos abençoe, que cada um encontre seus próprios impedimentos. Às vezes a ilusão é um impedimento. Às vezes a falsa alegria é um impedimento. Às vezes o dinheiro é um impedimento. A dor é um impedimento. A gente tem inúmeros impedimentos e ninguém está aqui para falar para o outro qual é o seu próprio impedimento. Cada um está aqui para encontrar, olha a história da trave no olho e do cisco. Cada um está aqui para encontrar a sua própria trave. Cada um está aqui para abrir os seus olhos e olhar para dentro e encontrar onde estão suas fraquezas. Onde estão seus agrilhões? Onde estão aquilo que prende, aquilo que escraviza? Que a gente possa, cada um possa se libertar. E essa libertação é se levantar e seguir Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Até a próxima.